Pai do Senhor, igreja. Quem está feliz aí? Vai ficar mais ainda hoje, viu? Eu creio. Abra comigo a palavra do Senhor em Josué. Cadê o pessoal que está no plano da leitura bíblica aí? É uma turma aí, chegamos em Josué, né? Josué no capítulo 3. Versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. E o Senhor disse a Josué, ou melhor, e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Hebreus capítulo 12, abra também comigo. Hebreus capítulo 12. A Bíblia é nova, a gente apanha um pouco, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quem achou, diga amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, te pedimos, Senhor, abra o nosso entendimento nessa noite, para entender as sagradas escrituras, ó Pai. Saiamos deste lugar com o nosso entendimento renovado, Pai, com as nossas forças revigoradas, no poder do nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus para ficar mais... Vai ficar melhor, né? Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto é um texto apenas introdutório do assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite. Irmãos, maravilhoso estar na casa do Senhor. Estivemos aqui hoje pela manhã. Deus falou conosco tremendamente. E eu confesso que quando me foi dada a oportunidade de estar aqui, eu senti um peso muito grande, como geralmente eu sinto, mas hoje eu senti algo muito diferente. Irmãos, quando passa o tempo e você amadurece um pouco na fé cristã, você deixa, sabe, de lado as vaidades quando você realmente conhece o Senhor. Você não fica preocupado em agradar o público que te ouve, você não fica preocupado em falar palavras bonitas, palavras persuasivas. Você não fica preocupado em fazer as pessoas rirem durante uma ministração. Você não fica preocupado em entretê-las. Irmãos, hoje a minha preocupação é não atrapalhar o Espírito de Deus neste lugar. Eu confesso a vocês que eu estou na total dependência do Espírito Santo. E eu espero que você esteja comigo em intercessão nessa noite. Amém? Vamos falar um pouco sobre avivamento nessa noite. Mas porque eu li esse texto no capítulo 3 de Josué, versículo 5, e também em Hebreus 12. Irmãos, a santificação na vida cristã se dá em 3 fases. Quando você entrega a sua vida para Cristo, logo o sangue de Cristo te justifica e te santifica, purifica você de todo o pecado. Essa é a santificação inicial. Mas no decorrer da caminhada nós precisamos ainda consertar algumas coisas, deixar de lado alguns costumes, algumas atitudes, coisas que não é de repente que saem da nossa vida. Nós sabemos que a luta contra a carne é constante, né? Todos os dias nós temos que guerrear contra a carne. Irmãos, e o processo da santificação progressiva é esse.
Porque a santificação final vai ser na glória, quando aquilo que é mortal for revestido da imortalidade e aquilo que é corruptível for revestido de incorruptibilidade. E aí nós vamos estar com o Senhor na glória e não vai precisar mais nada disso. Mas, como eu costumo dizer, nesta terra, nessa vida, é o único lugar que a gente tem a oportunidade de se render ao Senhor em um sacrifício, adorar a Deus em meio aos sofrimentos, adorar ao Senhor em meio às dificuldades. Lá no céu não vai ter mais isso. Lá nos céus vai ser apenas alegria. O Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais tristeza e nem dor. Mas enquanto aqui ainda estamos, nós temos que santificar. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que é para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, e como eu li no capítulo 3, versículo 5, aquele povo ia passar o Jordão, o rio Jordão, e aquele povo logo ia para as próximas conquistas, para destruir a cidade de Jericó e depois ali a cidade de Ai. Mas aquele povo, para ver as maravilhas de Deus, para viver os milagres do Senhor, eles precisavam santificar a vida deles. Eles precisavam se santificar para se achegar ao Deus Todo-Poderoso. E a santificação antecede as grandes conquistas na nossa vida. A santificação na vida do cristão é um dos fatores fundamentais e nós não podemos esquecer disso. Embora tenhamos entrado em um ano de conquistas, nós precisamos viver a santificação até que o Senhor venha. E não é fácil viver a santificação. Precisamos a cada dia buscar conhecimento na palavra de Deus. Precisamos ser santificados pelo Espírito Santo. Como diz em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E até esse caminho de conquistas, ele precisa ser trilhado antes de tudo pela santificação na nossa vida. Não existe conquista no mundo espiritual sem santificação. Não existe avivamento sem santificação. Não existe uma igreja poderosa sem santificação. Abra comigo aí em Efésios capítulo 5 ainda, a nós decorrermos mais sobre o assunto. Efésios capítulo 5. Vinte e 25 e 26. Pode dar glória a Deus, viu, irmão? Não paga. Tá na tela aí? Tem como colocar no monitor pequeno aí para ficar mais fácil para o míope aqui? Não é fácil a vida do míope, gente. Intercede aí, viu? Coloca para mim no monitor pequeno para ficar de frente aqui, vai ficar mais fácil. Vamos ler todos juntos. Enquanto eles não acham lá, eu vou aqui. Vamos lá. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, Jesus vai vir buscar uma igreja santa. O Senhor não vem buscar uma igreja que vive de toda forma. Jesus vem buscar uma igreja santa. Isso em Apocalipse diz que aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Santidade é um atributo para nós encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. E como eu disse, amados, não podemos viver promessas de Deus sem ter uma vida de santidade, sem buscar uma vida de santificação no Senhor. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, você pode ler lá no livro, é uma série de juízos sobre Israel naquele tempo. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías vê a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias.
Então Isaías, ao invés de olhar apenas para o povo, ele começa a olhar para si mesmo. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a palavra do Senhor diz que vem o anjo com a tenaz da mão, com brasas tiradas do altar do Senhor, e toca os lábios de Isaías, e então ele é santificado, o pecado dele é purificado, e ao Senhor ele ouve nos céus um grito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você olha para si mesmo e vê que você é totalmente dependente dele, que sem ele nós não podemos fazer nada. Quanto mais nós temos uma vida de um relacionamento de intimidade com o Senhor, mais nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa fraqueza, e vemos a nossa pequenez, e vemos as nossas dificuldades, mas também vemos que quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Senhor. Tem aquele louvor que diz que quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Senhor. Irmãos, eu fico maravilhado com a palavra do Senhor, porque Deus é um Deus que faz promessas sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo. Agora abre comigo em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Deus é fiel. Quem achou, diga amém. Eu vou esperar mais um pouco. Abacuque é difícil, né, gente? Olha lá nos profetas menores aí. É um pouco antes de Sofonias. Ficou mais difícil ainda agora, né? Abacuque 3, 1, quem achou, diga amém. Se você não achou, acompanha na tela. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Abacuque, diferentemente de Isaías, diferentemente de Jeremias, não foi um profeta de ais. Ele não era o principal mensageiro diretamente falando ao povo, como os demais profetas. Abacuque tem uma peculiaridade: Deus o chama e Deus mostra apenas para ele. Você não vai ver Abacuque indo apontar o dedo na cara do povo e repreendê-los, chamar eles de rebeldes. Não, não. Abacuque diz para o Senhor: Senhor, eu vejo diante de mim a vexação, eu vejo os escândalos, eu vejo o juízo sendo pervertido, em que o justo é julgado no lugar do ímpio. E naquele tempo Abacuque estava sobre aquele povo, aquela tribo de Judá que estava longe de Deus, estava vivendo uma vida de pecado. Irmãos, e o pecado tem um poder terrível de destruir uma nação inteira, como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Destruiu aquelas cidades e as cidades circunvizinhas por causa do pecado. E no tempo do profeta Abacuque não era diferente. O Senhor estava trazendo o juízo dos caldeus sobre a vida daquele povo de Judá. E Deus sabe, né, a maneira de trabalhar para trazer, para levar o seu povo ao arrependimento. E uma dessas maneiras é trazendo juízo. Deus cerra os céus para que não haja chuvas. Deus destrói todas as plantações para que não houvesse alimento naquele tempo. Deus cerca aquele povo com juízo. Deus permite que eles fossem carregados cativos para a Babilônia. E o profeta viu aquilo diante dos olhos dele. Porque quando a nação está em pecado, irmãos, a sua economia é destruída. Quando a nação está em pecado, o povo está totalmente virado de costas para Deus.
Quando a nação está em pecado, não há a bênção do Deus de Israel sobre aquela nação. Irmãos, e o Abacuque não foi lá repreender o povo, ele só viu uma alternativa. E no capítulo 3 ele faz a oração que alcançou os séculos, e eu estou aqui hoje falando dela ainda. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos o Senhor notifica, e na ira Deus lembra da misericórdia. Porque o pecado traz a ira de Deus sobre as nações do mundo. E amados, quando você vai decorrer na palavra do Senhor sobre os avivamentos que houve, todo avivamento tinha que santificar. Todo avivamento havia ali perseguições, mas em contrapartida a igreja crescia. Os milagres iam acontecendo aos milhares. Os paralíticos andavam, os cegos viam, os mudos falavam e os surdos ouviam naquele tempo. E eu te pergunto, por que muitas pessoas acham que Deus não pode fazer isso hoje? Porque muitas vezes as pessoas estão com indiferença para com esse mesmo Deus. O Deus que tirou Israel com mão forte do Egito, que fez passar aquele povo no meio de um mar em terra seca. O Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, que fez sinais e maravilhas como nunca houve na história, para glorificar o nome dele. Sabe por que o Moisés e o Arão não... Glória a Deus, deve ser a pilha, deu umas piscadas aqui. Mas ao vivo é assim, viu, gente? Esquenta não. Irmãos, imagine um homem conduzir um povo a uma terra, um líder, e ele não poder entrar nela. E Deus fala com Moisés que era para ele pedir apenas a rocha e ela daria água. Ele vai e fere a rocha, ele não pôde entrar ali. Arão, por fazer o bezerro de ouro, ele não conseguiu também entrar na terra prometida. E aí você pergunta por quê? E Deus responde para eles: era para vocês me santificarem diante de Israel, diante do povo, mas vocês não fizeram isso. E aí Deus tira eles e deixa eles de fora. Mas voltando para o Novo Testamento, quando Atos capítulo 2, Lucas relata sobre o avivamento que houve em Jerusalém. Irmãos, uma igreja poderosa, uma igreja que continha alguns elementos, que era a oração, a comunhão, o evangelismo e a presença gloriosa do Espírito Santo. Movia os céus e a terra a favor daquele povo, irmãos, e as coisas aconteciam. E aquele povo buscava a presença do Senhor. Você vai para o capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro prega e milhares de pessoas se convertem. E aí você vai lá para o capítulo 8, houve um avivamento em Samaria. Felipe, um homem na brecha. Um homem, irmão, foi capaz de realizar tantos sinais através da unção de Deus que estava sobre a vida dele. Um homem apenas, e paralíticos andavam, cegos enxergavam, os sinais aconteciam. Irmãos, as multidões de Samaria vinham para ouvir o Filipe pregar. O avivamento em Samaria foi tão glorioso que os apóstolos tiveram que ir lá. Eles queriam ver aquilo de perto. E aí você chega em Antioquia, a mesma coisa, os milagres acontecendo, os sinais acontecendo. Que era uma igreja que santificava diante do Senhor. Uma igreja que buscava a presença de Deus até que nada mais importasse. Era uma igreja que não se preocupava com o conforto. Uma igreja que não se conformava apenas com performance, com palavras bonitas. Você lembra da igreja de Corinto? O apóstolo Paulo disse que eles eram cheios de todo o conhecimento da palavra de Deus. Não era apenas dos dons, era da palavra de Deus, e era a igreja que não faltava dom nenhum. Uma igreja poderosa em Deus, cheia do Espírito Santo. Começaram bem, mas acabaram mal, como a mesma igreja que eu citei. Ou melhor, a igreja de Atos, no capítulo 19, a igreja de Éfeso. Que o Paulo chega e ora e um avivamento acontece a partir dali, mas 30 anos depois, lá em Apocalipse,
A bênção vai ser grande, viu, gente? Quando eu vejo essas coisas, eu já sei logo. Vai intercedendo aí, viu? Irmãos, voltando, recapitulando. Não se preocupe, eu não vou perder o foco, tá bom? A igreja de Éfeso, do capítulo 19, é a mesma igreja de Éfeso, do capítulo 2 de Apocalipse. João fala sobre aquela igreja, era uma igreja poderosa. Uma igreja que trabalhava pelo Senhor. Vamos lá ler sobre essa igreja? Uma igreja que honrava a Deus, que aborrecia o que Deus aborrecia. Mas ela tinha perdido uma característica fundamental. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Quem achou da glória? Aleluia. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Que igreja, hein? E que não pode suportar os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu já achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão, brevemente eu te virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Meu Deus, que igreja, hein? Mas dá para acreditar, irmãos, que essa igreja estava reprovada diante de Deus. Uma igreja que trabalhava tanto, uma igreja tão poderosa em obras, uma igreja tão perseverante, uma igreja que aborrecia o que Deus aborrecia. Mas ela tinha perdido o ingrediente principal. Ela tinha perdido o seu primeiro amor. E o primeiro amor é qual, Cleito? É amar a Deus sobre todas as coisas. E a perda do primeiro amor, não se escandalize com o que você vai ouvir, é pecado. E está escrito, e você leu, e talvez você não percebeu. Jesus disse para eles se arrependerem, porque senão eles iam sofrer uma consequência grave. Mas, Cleito, é pecado a perda do primeiro amor? Pecado. Eu me lembro de um pastor que certa vez, eu estava lendo sobre o assunto, ele falou que teve uma pessoa que chegou nele num culto, se eu não me engano, falou: pastor, o senhor ora por mim que eu perdi o meu primeiro amor. Eu preciso voltar. E o pastor falou: ah, tá bom, então você está em pecado. Eu: não, pastor, que é isso? Não, que é isso? Você tá maluco, pastor? Eu perdi o primeiro amor, eu quero voltar para o Senhor, sabe? Aquela coisa do início e tal. Não, você está em pecado. Você não entendeu o texto. Você não entendeu o que você leu lá no Apocalipse. Tinha que haver arrependimento. Se necessita de arrependimento é porque está em pecado. Irmãos, é muito triste ver o que está acontecendo nesses últimos tempos. O apóstolo Paulo já tinha avisado isso ao Timóteo, pelo Espírito de Deus, no capítulo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos. E o que mais precisa para acontecer o avivamento, se nós temos todas as características em curso: apostasia, escândalos, doutrinas de demônios, falsos profetas espalhados por todos os lados, o pecado alastrando a nação, não só a nação brasileira, mas muitas nações do mundo. E a primeira coisa que o avivamento traz é o arrependimento. O avivamento traz realmente o amor pela palavra de Deus. Em Esdras está lá escrito que quando foi achado o livro da lei, irmãos, eles, sabe o que eles fizeram? Eles criaram um púlpito semelhante a esse aqui, eu acredito, mas lá era de madeira, tá bom? Fizeram um púlpito de madeira
Sabe o que eles fizeram? Eles leram a lei para o povo de Israel. 6 horas da manhã o povo estava de pé ouvindo a palavra de Deus. 7 horas da manhã eles estavam lendo a lei em pé. Eles não estavam sentados como nós ficamos hoje, temos essa graça de Deus. 8 horas da manhã, o que eles estavam fazendo? Estavam lendo a palavra de Deus, e o povo em pé ouvindo. Fala mais, prega mais. 9 horas da manhã, Léo, o povo ouvindo a palavra de Deus. 10 horas da manhã e o povo de pé. Sabe que horas acabou? 12:00, ouvindo a palavra de Deus de pé. É isso que um avivamento traz. Uma mudança extraordinária, irmãos, em todos os níveis da sociedade. O avivamento não traz apenas uma grande colheita na igreja. O avivamento transforma uma nação, transforma uma cidade, transforma um estado, um continente inteiro. Se você tiver a curiosidade, estude sobre os avivamentos que houve no decurso do tempo. Como é muito conhecido, o da Rua Azusa. Gente, naquela cidade as pessoas ligavam para o corpo de bombeiros da cidade. Eles ligaram quase 20 vezes, porque eles estavam vendo a casa pegando fogo. Os bombeiros chegavam lá e eles não entendiam o que estava acontecendo. Era a glória de Deus sobre aquele lugar. A casa caiu literalmente. O poder do Espírito Santo estava emanando. E o avivamento não começa com multidão. O avivamento começa com gente sedenta. O avivamento nunca foi feito por multidões. Sempre começa num lugar. Geralmente é numa casa. Geralmente é dentro de uma família. Depois o avivamento se alastra. E a glória de Deus invade os ambientes. Irmãos, Deus tem falado há muito tempo. Quantas promessas nós já ouvimos sobre esse ministério. Mas será que hoje você ainda acredita nas promessas de Deus que você já ouviu aqui? Será que você que faz parte disso, da igreja do Senhor, você tem consciência do que Deus é capaz de fazer, do que Deus pode fazer com um povo que clama pelo seu nome? Talvez você está aqui, mas você não tem o menor sentimento disso. Você não tem o menor desejo de que Deus traga um avivamento, de que Deus traga realmente um tempo de arrependimento sobre essa nação, que Deus venha sarar essa nação. Dia desse eu ouvi um pastor muito conhecido no mundo inteiro. Eu ouvindo ele falar, ele falando sobre uma reunião que grandes líderes do mundo inteiro fazem. São conhecidos como os grandes pastores, estão por aí nas nações do mundo, homens de Deus mesmo, gente. E nessa reunião eles fazem o seguinte: reúnem vários homens de Deus de várias nações, de línguas diferentes. Eles oram anualmente a Deus pedindo um avivamento, clamando ao Senhor por avivamento. E ninguém fala nada. Eles apenas ouvem Deus daquele período de oração, daqueles dias que eles ficam consagrando ao Senhor. E se Deus falar alguma coisa com eles, eles anotam no papel e deixam ali, até que eles se juntam, eles vão abrir aqueles papéis, e se tudo estiver de acordo, ali que aqueles homens receberam de Deus os direcionamentos, pelo menos é necessário 3 pessoas receber a mesma mensagem, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Eles não podem falar. Se pelo menos 3 receberem, é porque Deus trouxe aquela direção. É um ato que eles fazem. E aí, irmãos, eu ouvindo um pastor brasileiro que foi lá, tinha centenas de homens, centenas de pessoas e pastores de todo lugar do mundo. E esse homem que é brasileiro estava lá. Ele falou que ele não ouviu nada. Ele até tentou, mas ficou meio acanhado assim, sabe, de falar e achar que era carne. Aí chegou o tempo de abrir os papéis. Era necessário 3 para se confirmar uma palavra. Mais de 190 papéis. Quando eles abriam, eles falavam: Brasil, celeiro de missões, louvor brasileiro,
Brasil, lugar de missionários para as nações do mundo. Não, você não entendeu que chegou a nossa vez. Você não entendeu que Deus quem confirmou isso? Irmãos, é o nosso tempo. Ou você acha que é os outros que vão viver isso? É nós que precisamos clamar por avivamento. É nós que precisamos viver um poder de Deus de uma forma tal que isso venha varrer todo o pecado dessa nação, toda a destruição. Irmãos, o Brasil é um dos países que mais tem cristão no mundo, com a elite política mais satanista do mundo, mais corrupta do mundo, mais corrupta da história. Nós não podemos achar isso normal. O presbítero Caio está lá de perto, ele vê. Eu imagino que só de entrar num lugar daquele, num palácio ali do Planalto, no Congresso Nacional também, tudo ali na Praça dos Três Poderes, em qualquer lugar de Brasília, eu imagino que é um peso terrível. É um lugar realmente de destruição, irmãos. E projetos malignos sendo forjados todos os dias. Mas voltando a Abacuque, Abacuque entendeu algo. Só tem um jeito dessa nação consertar. Só tem um jeito de ser mudada a história dessa nação de Judá. É um avivamento. E quem é o maior agente do avivamento? O Espírito Santo. Irmãos, a gente até entende que no meio cristão é criado vários títulos, né? Muitas coisas às vezes que fazem nem sentido. Tem muitos homens de Deus aí que às vezes são intitulados de avivalistas, mas não existe esse ministério na palavra do Senhor. Abacuque diz algo seguinte: aviva, ó Senhor. Um homem não é capaz de produzir avivamento. O avivamento vem para um romper de Deus numa nação, num estado ou num continente, em algum lugar. É quando Deus faz o que ninguém consegue fazer. É quando Deus traz à existência as coisas que não existem. Mas nós precisamos, no mínimo, sonhar com o avivamento. Irmão, você que não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa buscar isso do Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Sobre os filhos, sobre as filhas, falando sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre toda a carne. O Senhor ia derramar do seu Espírito. Isso começou em Jerusalém, como lá está em Atos 2, mas não parou. O Senhor continua regendo a igreja na terra. Só o Espírito Santo é capaz de trazer o avivamento. Só o Espírito Santo é capaz de trazer esse romper. Não é um romper em nós, da nossa vida, se tratando de nós, para nos colocar no centro de alguma coisa. Porque muito se ouve das promessas hoje, né? Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer isso. Deus vai te entregar isso. E aí coloca o homem no centro e Deus é deixado de lado. Mas aqui vai um conselho: ensine os seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Ensine os jovens que você conhece a respeitarem o Espírito Santo. Só Ele é capaz de avivar a sua obra. Ele é o principal agente de avivamento. Irmão, você não vai ver mais a expressão aviva na Bíblia toda. Você pode ler ela de Gênesis e Apocalipse. Só em Abacuque está escrito isso. E quais que são as características de um avivamento? Só você olhar para o livro de Abacuque que você vai perceber. Um povo em pecado, uma nação corrompida pelo pecado, juízo sendo pervertido, o certo é errado e o errado se torna certo, as coisas inimagináveis se tornam normais. E aí tem alguém que consegue mudar isso, e ele se chama Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de mudar a nossa história. Irmãos, nós precisamos colocar isso na nossa oração. Você precisa desejar um avivamento. Você precisa desejar viver um avivamento. As pessoas antes, gente, quando não eram batizadas com o Espírito Santo, elas ficavam indignadas. Elas não aceitavam.
Elas não se conformavam até que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. Hoje, meu Deus, nós temos que marcar dia disso, dia daquilo. Orar muito para Deus ter misericórdia e vir sobre nós. Por isso que você vê aí 12 dias disso, 10 dias daquilo, uma semana daquilo. Irmãos, eu fico imaginando as dificuldades dos pastores. E eu digo não só da nossa igreja, mas de todo mundo. Irmãos, tem que ser um homem de Deus. Irmãos, pastorear nesse tempo tem que ser um camarada cheio do Espírito Santo. Para aguentar o rojão, ele tem que ser muito crente. Pastor, é verdade, eu fico imaginando, eu fico maravilhado, irmãos, com os nossos pastores. Eu comento com a minha esposa. Irmãos, estamos num tempo que as pessoas estão preocupadas, sabe? Elas trocam a unção por oportunidade. Elas trocam a unção de Deus por autopromoção. Deus chama, Deus capacita, e daqui a pouco você vê um caindo, outro caindo, porque o orgulho logo sobe. A soberba logo vem, Deus abate, porque Deus não tolera soberbo. Nós não podemos usar o Espírito Santo, é Ele que tem que nos usar. O Espírito Santo é o agente principal para trazer um avivamento sobre a nossa vida. E você pode viver isso. Eu posso viver isso. Irmãos, quando eu oro por avivamento, a primeira pessoa que eu oro e que precisa de avivamento sou eu. A minha esposa sempre ora comigo, ela ouve as minhas orações. Fala: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Mas começa de mim. Eu preciso de avivamento. Eu não sei você. Eu preciso. Eu quero viver um avivamento. Nós precisamos ver isso. Irmãos, parece que nesse tempo, na vida de muitas pessoas, Deus é um Deus distante. Deus é o Deus lá que pediu para o Noé fazer a arca. Meu Deus. Precisamos mudar a nossa mente, nosso entendimento, viver uma vida de santificação, para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus, um romper do Espírito nessa geração. A palavra do Senhor não diz que seus filhos seriam desviados da presença do Senhor. Ele diz que sobre os filhos e sobre as filhas Ele derramaria do seu Espírito. Ele não disse que seu filho ia ser um drogado, ia ser um desperdiçado nesse mundo. Não, não. Ele disse que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos, e a glória de Deus encheria as nações da terra. E a glória de Deus enche os céus e a terra. Mas não é o quanto nós temos de Deus, gente, é o quanto o Senhor tem de nós. Todos nós temos o Espírito Santo, eu creio. Mas e o quanto o Espírito Santo de Deus tem de nós? Deus é um Deus recíproco. Muitas vezes você vê as pessoas sendo usadas e quer ser usada, e às vezes você quer até ser o outro, mas você não precisa disso. Deus te chamou desse jeito. Vai fundo, faz a vontade do Senhor na sua vida, e você vai ver que você também vai viver coisas extraordinárias. Mas parece que essas coisas só para alguns. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Quem disse foi aquele que disse que passa os céus, passa a terra, mas as suas palavras não podem passar. É tempo de nós clamarmos por avivamento. É tempo de nós voltarmos os nossos corações para o Senhor e viver uma vida de santificação. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo fala aos Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 4, que a vontade de Deus, irmãos, é a nossa santificação. Nós não podemos ver o Senhor sem santificação. Nós não vamos viver um avivamento sem santificar. Nós não vamos viver as conquistas sem santificar. E a minha oração é que o Senhor avive a nossa vida.
Minha oração, irmãos, é que Deus traga um avivamento sobre essa nação. Que dessa nação possa sair homens e mulheres cheios de Deus. Desta igreja pode sair homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo de tal maneira. Eles vão chegar nas cidades como Filipe chegou. E as multidões irão ouvir o Evangelho, um Evangelho de poder. O Evangelho da glória de Deus. O Evangelho poderoso, irmãos. Irmãos, quando eu me converti, eu lembro. Eu vim de uma criação muito difícil, sabe? Eu imagino que muita gente aqui também passou por isso. Irmãos, eu lembro que quando eu fiz o meu encontro com Deus, com 19 anos de idade, eu cheguei na minha casa e falei para os meus pais que eu amava Ele. Eu nunca tinha feito isso. Meus pais choraram. Eu também nunca tinha ouvido isso. Mas um coração mudado pelo Espírito Santo, transformado e curado pelo Senhor, irmãos, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. A minha vida foi totalmente mudada. Eu me lembro até hoje, gente. E eu aceitei Jesus numa santa ceia, hein? Fui lá de curioso. Gente, eu saí maravilhado. Vou contar pra vocês. Gente, eu fui lá fazer uma visita. E eu cheguei lá e alguém profetizou. Falei, meu Deus, Deus fala? Eu fiquei espantado. Falei, Deus fala com aquele povo. Gente, eu não era crente. Eu cheguei na igreja na glória de Deus, pastor Kleber pregando. Aquela glória de Deus, gente. E eu fiquei maravilhado. Deus levantava um profeta. Eu falei, meu Deus, Deus fala, Deus é real. Deus se move no meio do povo dele. E aí não tinha apelo. Eu me lembro que nessa época nem apelo tinha na Santa Ceia. Você já tinha que vir pronto. Tinha, não é igual hoje que ainda voltou, né? Antes tinha não, gente. Você tinha que ir pro culto, entendeu? Já pronto para cear. E aí no final eu cheguei no irmão e falei, não tem aquele negócio lá que chama os crentes na frente? Não, ele falou, não. Hoje não, mas você quer entregar a vida para Jesus? Eu falei, né? Vai que amanhã eu não quero. Eu falei, desse jeito. Ele me levou lá, gente. O pastor Kleber orou por mim. Irmãos, aquele vazio, irmão, nunca mais. Irmão, na hora o Espírito de Deus veio sobre a minha vida assim, e preencheu tudo. Nunca mais eu senti um vazio daquele na minha vida. E o pastor Kleber pregando sobre missões e uma palavra aquela, entendeu? Ano de edificações foi só pancada. Quem lembra aí daquele ano sabe. Irmãos, mas foi maravilhoso. E aí eu aceitei Jesus num culto, falava sobre missões, fui para o encontro com Deus. Deus usa o pastor Rodrigo para profetizar que Deus estava levantando pastores e missionários naquele dia. Depois de um tempo, a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Eu estava num campo missionário. E o Senhor tem falado comigo há algum tempo sobre o campo missionário. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas se Cristo comigo vai, eu irei. Irmãos, esse é o desejo da igreja. Isso não é algo especial de alguém, não. Isso é você entender o Evangelho de Cristo. É o Espírito de Deus que é capaz de fazer essas coisas. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém. O Espírito Santo é extraordinário, gente. O Espírito Santo é capaz de mudar a sua história. Talvez você está aqui e era como eu, um improvável. O Espírito Santo pode mudar a sua história e pode começar hoje. Eu não sei se é hoje que o Senhor vai trazer um avivamento, mas eu sei que Ele pode trazer hoje. Se Ele não quiser trazer um avivamento coletivo hoje, Ele pode trazer na sua vida esse avivamento. Ele pode trazer um avivamento pessoal. E você chegar na sua casa transformado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Irmão, sem o Espírito Santo nós não somos capazes de fazer nada. Sem o Espírito de Deus nós ficamos nas nossas mãos, os nossos conceitos. Entende? Só o Espírito Santo é capaz de trazer um avivamento. Então aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Essa precisa ser a nossa oração.